Hello guys, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos aprender o básico sobre o HTML, que é essa linguagem que transforma as nossas páginas web em verdadeiras obras de arte. Então, vou começar a falar sobre o CSS. Então, dizer que o CSS é uma linguagem de estilo que trabalha em conjunto com o HTML. Então, com o CSS nós podemos definir cores, fontes, tamanhos e muito mais, tornando as páginas mais atraentes e organizadas. O CSS apresenta de várias vantagens, como facilitar a manutenção do código, reutilização de estilos em várias páginas e separação dos conteúdos de apresentação. Então, a sintaxe do CSS é bastante simples. Nós definimos o seletor. Depois do seletor, nós definimos a propriedade deste seletor, propriedade do seletor. Depois de definir a propriedade, nós definimos o valor. Então, dizer que essa é a sintaxe do CSS. Nós podemos definir o CSS inline, podemos definir o CSS externo e o CSS interno. Então, para definir o CSS inline é bastante simples. Nós podemos definir, por exemplo, uma tag H1, ele dizendo olá mundo CSS. Então, dado a isso, nós podemos definir o CSS inline a partir de um atributo style. Nós definimos o atributo style, nós depois definimos a propriedade, que é o color, que é a cor em português. Depois definimos o valor. Então, o valor dessa cor é preto. Logo, esse CSS inline é aplicado logo à nossa tag H1. Nós também podemos definir o CSS interno. Então, para definir o CSS interno é bastante simples. Nós definimos primeiro a tag style. Depois de definir a tag style, nós definimos o seletor, que é o H1. Então, vamos apagar esse nosso CSS inline, porque não vamos precisar agora. Depois de definir o seletor, nós definimos a propriedade. Qual é a propriedade que nós queremos para o nosso H1, que é o color? Então, depois de definir o color, nós escolhemos uma cor. Então, black. Nós podemos pôr a cor em hexadecimal ou em, assim, por exemplo, escrever mesmo red. Então, ele é aplicado. Podemos escrever também yellow. Então, assim nós aplicamos nosso CSS de forma interna. Então, como definir o CSS de forma externa? É também bastante simples. Nós criamos um arquivo, por exemplo, chamado estilo.css. Tem que ter a extensão CSS. Entender que esse é um arquivo de estilo. Então, nós criamos nosso CSS. Então, de seguida, nós importamos link. Onde é que está nosso CSS? Então, nosso CSS está na própria página, onde está o nosso index. Então, daqui nós já importamos. Então, definimos aqui o seletor que nós queremos estilizar. Depois, a propriedade desse seletor, color, por exemplo, red. Logo, ele é aplicado. Além disso, nós temos as propriedades comuns em CSS. Com CSS nós podemos modificar fontes, cores, tamanhos, margens, entre outras propriedades. Por exemplo, para nós definirmos o fundo do nosso H1 é bastante simples. Nós usamos o background, que é o fundo. Então nós definimos a cor que nós queremos para o nosso background. Por exemplo, preto. Logo nós já temos nosso background. Mas não, essa letra não ficou bem. Nós podemos definir aqui um branco, que é o FF. Logo, nós já temos aqui nosso branco. Nós também podemos definir propriedades como o padding. O padding é uma propriedade que faz o espaçamento interno da tag. Então, por exemplo, nós podemos definir padding. Então, dizer que existe o padding topo, padding da esquerda, direita e padding de baixo. Então, definindo um padding geral, nós podemos definir, por exemplo, 34 pixels. Logo, nós temos um espaçamento interno. Nós também podemos definir espaçamento externo. Então, margem
por exemplo, 23 pixels. Nós logo já definimos nosso espaçamento externo. Nós também podemos usar o Boxer Model. Então, o Boxer Model é uma representação de como os elementos são apresentados na página, incluindo conteúdo, preenchimento, bordas e margem. Então, para definir borda do nosso H1 é bastante simples. Nós definimos border, por exemplo, 13 pixels, do tipo sólido e da cor amarela. Podemos definir assim, yellow. Então, logo ele cria uma borda em torno do nosso H1. Dizer também que existem propriedades como responsividade, o CSS permite criar páginas web responsivas que se adaptam em diferentes tamanhos de tela. As media queries são usadas para aplicar estilos diferentes com base nas características dos dispositivos, como a largura de tela. Podemos definir a fonte, por exemplo. Nós podemos definir o tipo de fonte ou família de fonte. Nós podemos definir aqui, por exemplo, Franklin. Logo, ele aplica. Então, nós também podemos definir o tamanho da fonte, por exemplo, 34 pixels, que é o tamanho da fonte. Nós podemos aumentar mais. Logo, esse é o tamanho da fonte. Nós podemos estilo da fonte, pode ser itálico, pode ser bold. Nós podemos definir, mas podemos definir size, já definimos, width já definimos. Nós podemos definir também regra da cor, variante, como é que a fonte pode ser apresentada. Os exemplos básicos do CSS, uma introdução ao CSS. Então, neste vídeo nós apresentamos o que é o CSS, suas vantagens, a sintaxe, CSS inline, CSS externo, CSS interno, propriedades comuns como o Box Model. Introduzimos ou falamos um pouco sobre responsividade e incentivar que, e se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. E obrigado e até mais.